Getúlio Vargas não era mais o dono do Brasil. Pelo menos era isso que o papel dizia. Porque em 1934 o Brasil ganhou uma nova Constituição e com ela, teoricamente, o presidente também ganhou uma coisa chamada limite, uma espécie de coleira institucional. O mundo lá fora estava pegando fogo. E quando o mundo pega fogo, o Brasil sempre encontra um jeito de trazer a fumaça para dentro de casa. De um lado, a galera do uniforme verde gritando Anauê. Do outro, a turma da foice do martelo enaltecendo o Cavaleiro da Esperança. E no meio desse tabuleiro de xadrez, tentando não virar peão, Getúlio Vargas. E aí vem a pergunta que manda no episódio de hoje. Como é que Vargas sobreviveu a uma polarização extrema e ainda usou o tal governo constitucional como caminho para continuar no poder? E mais, como um documento forjado, vendido como prova do apocalipse comunista, ajudou a virar a mesa da nossa história? Então, lápis e papel na mão e vamos juntos biografar a história. Opa! Meu nome é Marcelo Melo e você está no Biografando História. Se prepara, porque hoje a gente vai entender como Vargas jogou o jogo. E foi aos poucos mudando as regras no meio da partida. Vamos voltar para 1934. O que muda com a Constituição de 34? Em tese, muda tudo. Regra mais clara, instituições funcionando, eleições no horizonte e um presidente que agora teria que prestar contas, negociar e principalmente dividir o poder. Só que o Brasil dos anos 30 era aquele aluno rebelde que recebe o boletim e diz: agora eu vou estudar para valer, e no dia seguinte está colando de novo. É verdade. Depois da Primeira Guerra Mundial, entre 1914 e 1918, a Europa entrou num caos econômico, político e social. E nesse terreno fértil ganharam forças ideias contra os velhos ideais burgueses do século XVIII: liberalismo, democracia. E um detalhe importante: a crítica vinha dos dois lados. A esquerda queria superar o capitalismo e a direita queria corrigir os rumos, do jeito deles. E do jeito deles, quase sempre significava Estado forte, disciplina, ultranacionalismo e um líder que manda muito e é pouco questionado. Resultado: o velho continente virou uma briga de rua ideológica. E essa briga atravessou o Atlântico e desembarcou no Brasil, com mala, cuia e megafone. E aí que entram dois movimentos que mudaram o clima da política brasileira. A Ação Integralista Brasileira, a famosa AIB, e a Aliança Nacional Libertadora, a ANL. E presta atenção nisso, porque isso é um ponto-chave. Esses movimentos eram bem diferentes da política do café com leite, lá da Primeira República. Não era só conchavo regional e troca de favor. Agora tinha discurso nacional, programa, símbolo, uniforme e uma vontade real de dominar o imaginário da população. Vamos por partes. Primeiro, a Ação Integralista Brasileira, a AIB, era um movimento nacionalista, conservador, de extrema-direita, liderado por Plínio Salgado. Plínio se inspirou em movimentos europeus, especialmente depois de ver de perto a Itália de Benito Mussolini. E aqui vale ficar ligado: a Ação Integralista Brasileira conseguiu apoio de setores da classe média, de parte das elites, de grupos militares e também de comunidades de imigrantes. A AIB tinha estilo próprio, uniforme, organização paramilitar e até um símbolo, a letra grega sigma. Este símbolo, para os integralistas, representava a soma dos indivíduos num só corpo político. Todo mundo junto, todo mundo alinhado. E tinha até grito de guerra, Anauê, uma saudação inspirada no tupi, com sentido de fraternidade. Você é meu irmão. O lema integralista era Deus, pátria e família. E um ponto importante:
Embora tenha semelhanças com o fascismo e o nazismo, o integralismo brasileiro não se estruturou oficialmente em torno de uma política racial como a do nazismo. No discurso integralista, a miscigenação era tratada como parte da identidade nacional. Enquanto isso, do outro lado do ringue, surgia a Aliança Nacional Libertadora, ANL. Nasceu como uma frente ampla de esquerda, com presença comunista forte, apoio do Partido Comunista Brasileiro, o PCB, participação de socialistas, de setores antifascistas e antiimperialistas, além de oligarcas que tinham perdido espaço na Revolução de 30 e dos tenentes frustrados com os rumos do governo Vargas. Ou seja, era uma salada política com objetivo comum: enfrentar o que eles viam como ameaça autoritária e dependência externa. E aí no cenário reaparece Luiz Carlos Prestes, o Cavaleiro da Esperança. Prestes tinha liderado a coluna Prestes entre 1925 e 1927, marchando pelo interior do Brasil, tentando mobilizar o povo contra a velha política oligárquica. E olha o tamanho da epopeia da coluna Prestes. Foram mais de 20 mil quilômetros percorridos a cavalo. Na prática, foi um tour pelo Brasil que ninguém pediu, mas que entrou para os livros. Só que a coluna foi perdendo força, desgaste físico, falta de apoio popular e uma estratégia política meio nebulosa, que ajuda a desgastar o movimento. No fim, a coluna se dissolve e muita gente vai para o exílio. Prestes vai para a União Soviética, aprofunda seu conhecimento sobre marxismo-leninismo e volta para o Brasil clandestinamente em 1934. E nesta volta, ele não estava sozinho, ele volta com Olga Benário. Sim, aquela Olga dos filmes. A missão inicial dela era atuar na segurança de Prestes, inclusive usando uma identidade que simulava uma vida de casal, para despistar a repressão. Só que a história fez uma daquelas curvas que nem roteirista ousa. O que era fachada virou amor. E eles tiveram inclusive uma filha. Mas essa fica para outro vídeo. Agora, volta comigo para a política. Com Prestes, a ANL cresce e cresce muito. E suas primeiras pautas eram reforma agrária, não pagamento da dívida externa, visando priorizar inclusive investimentos internos, nacionalização das empresas estrangeiras e um governo popular voltado aos trabalhadores. Isso deixa Vargas com aquilo que todo presidente tem: um radar ligado para ameaças ao poder. Aí vem o movimento clássico de Getúlio. Ele ensaia a simpatia, dá aquela olhada no cenário político como quem quer fazer alguma coisa. Mas, na verdade, tudo era só teatro. Logo depois, ele manda reprimir, invade sede, prende lideranças e joga a Aliança Nacional Libertadora na clandestinidade. Quem ganha espaço com isso? A ala mais radical. E aí a história acelera para 1935, a Intentona Comunista. Cuidado com esse ponto. E o que foi a Intentona Comunista? Foi uma série de levantes que tiveram início em novembro de 1935 na cidade de Natal. Em Natal, por alguns dias, chegou-se a anunciar um governo revolucionário. As notícias de um pseudo-sucesso precipitam as ações em Recife e Olinda, mas ali a repressão sufoca rapidamente o movimento e então vem o foco principal, o Rio de Janeiro, a capital federal. Na noite de 26 para 27 de novembro, eclode a revolta, só que o movimento foi mal articulado, fragmentado e sem coordenação suficiente, sendo derrotado em pouco tempo. Mas qual foi o resultado da desarticulação do movimento? Repressão em larga escala, milhares de prisões, e nesse contexto Prestes é preso e condenado. Agora, preste atenção no que Vargas faz com esse cenário. Ele transforma crise em argumento, medo em ferramenta, caos em justificativa, e ainda em novembro ele decreta estado de sítio.
E aqui é importante entender: estado de sítio é concentração de poder, suspensão de garantias e caminho aberto para governar com pressa e com pouca contestação. E adivinha, era exatamente o que Getúlio precisava. Porque, oficialmente, o Brasil era constitucional, mas na prática, Vargas aos poucos vai construindo um kit autoritário. Ele aprova a Lei de Segurança Nacional, cria órgãos para investigar e reprimir a subversão e estabelece o Tribunal de Segurança Nacional, que tinha por missão julgar os envolvidos na intentona. Então, quando você ouvir alguém dizer: "Ah, o golpe de 37 aconteceu do nada", não. O movimento foi sendo montado peça por peça. Enquanto isso, o calendário político dizia: em 1938 tem eleição presidencial. E pela Constituição de 34 não tinha reeleição, ou seja, Getúlio teria que sair. Teria, em teoria, no papel, mas a realidade era bem diferente. 3 candidaturas se desenharam. José Américo de Almeida, visto como candidato governista, Armando de Sales Oliveira, ligado a São Paulo, e Plínio Salgado, pelo integralismo. Vargas, publicamente, ficou quietinho, mas quietinho em política, às vezes é só um silêncio para dar o golpe. O Congresso buscava conter as investidas de Vargas e, para isso, tenta não renovar o estado de sítio. Só que Vargas consegue enganar o Congresso, mantendo o país num ambiente de exceção, com decretos, pressão e controle. E então chega 1937. E aqui entra um dos episódios mais famosos e mais reveladores do período, o Plano Cohen. E o que foi o Plano Cohen? Um documento fraudulento apresentado como se fosse um plano comunista para tomar o poder no Brasil, com descrições de caos, violência e perseguições. Só que aqui vai um ponto histórico importante. Não foi um judeu chamado Cohen que escreveu isso. O nome Cohen fez parte da encenação. O texto foi produzido dentro do meio integralista e acabou divulgando como se fosse uma ameaça real atribuída ao comunismo internacional, ou seja, uma falsificação política, uma peça de propaganda e, na prática, um gatilho perfeito. O documento estoura na imprensa, gera pânico e, no dia seguinte, Vargas consegue do Congresso medidas de exceção ainda mais duras, incluindo o estado de guerra e a suspensão de direitos. O Congresso, intimidado pelo Período Vermelho, cede. E aí o circo estava armado. No dia 10 de novembro de 1937, Vargas fecha o Congresso, cancela as eleições de 1938 e outorga uma nova Constituição, redigida por Francisco Campos. Outorga, ou seja, não foi votada, não foi debatida, foi imposta. Essa Constituição ficou conhecida como Polaca, por inspiração na Constituição polonesa da época, com forte concentração de poder no executivo. E aqui entra um detalhe de cultura política que é quase inevitável. Nas ruas, o povo também apelidava e satirizava a Constituição. Circulava a provocação de chamar de polaca num deboche popular era tipo importar uma cópia. Não era boa coisa. Brasileiro pode até não derrubar a ditadura, mas para botar apelido a gente tem criatividade. E com a polaca, Vargas concentra poder como nunca. Partidos são proibidos, greves são restringidas e o Estado assume controle pesado sobre a vida política e social. A lógica era unificar o Brasil e a propaganda vem junto com um nome de registro: Estado Novo, porque a República Velha agora era coisa do passado, ligada ao atraso, ao tempo das oligarquias,
do café com leite, das fraudes eleitorais. Agora seria tudo diferente. Agora seria tudo novo. Novo nome, novo na estética, novo no discurso e autoritário na prática. E não é coincidência. Portugal, em 1933, também chamava seu regime ditatorial de Estado Novo, sob a batuta de Salazar. Mas isso é história para outro vídeo. Agora, fecha comigo a ideia central do episódio. Getúlio começou o período constitucional com coleira, mas foi afrouxando a corrente, afrouxando o controle, e quando percebeu, a coleira estava no pescoço das instituições. Ele usou a polarização como cenário, a intentona como justificativa, o medo como combustível e o plano Cohen como fósforo. E quando a brasa esquentou, ele disse que vinha apagar o incêndio, mas chegou com um galão de gasolina institucional. Esse, amigos, foi o governo constitucional de Vargas. No próximo episódio, a gente vai entrar de cabeça no Estado Novo, como funcionava o regime, como Vargas construiu o apoio, como foi a repressão e como o Brasil se transformou. Tudo isso aconteceu dentro de uma ditadura que marcou o século XX brasileiro. E se esse vídeo te ajudou, deixa o like, se inscreve no canal, comenta e compartilha, para você não perder nenhum dos próximos episódios. Agora, comenta aqui embaixo, você já tinha ouvido falar que o plano Cohen foi uma fraude? Espero você no próximo vídeo. Forte abraço. Fui!